Lúcifer e seus seguidores foram banidos dos domínios celestiais, transformados em seres caídos, conhecidos como demônios ou anjos rebeldes. A queda de Lúcifer destaca a dualidade do livre-arbítrio concedido aos seres celestiais. Sua rebelião não foi um acaso na criação, mas sim uma escolha consciente, um ato de livre-arbítrio que desencadeou uma cadeia de eventos irreversíveis. Ele não era um robô programado para obedecer. Ao contrário, possuía a liberdade de escolher. Seu coração, uma vez sintonizado com a harmonia celestial, tornou-se o epicentro da maldade. A semente do orgulho germinou, alimentada por uma ambição que ousou desafiar o Altíssimo. Sua queda marcou um ponto de viragem na história do universo, introduzindo o conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Mas mesmo nesse momento sombrio, a misericórdia e a justiça de Deus brilharam, pois enquanto alguns anjos escolheram seguir o caminho da rebelião, outros permaneceram fiéis ao seu Criador, prontos para continuar a lutar pela causa da verdade e da justiça. Isaías 14 descreve as palavras de Lúcifer em sua queda, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Seu desejo audacioso de ascender acima das estrelas de Deus e estabelecer seu próprio trono no monte da congregação revelou a essência do pecado que o consumiu. A tentativa de se equiparar ao Altíssimo, uma busca por autonomia e adoração, selou seu destino. A ambição de Lúcifer o levou ao abismo da rebelião e sua transformação de portador da luz para Satanás, o adversário, foi completa. A queda não apenas alterou sua natureza, mas também influenciou uma parte dos anjos que se uniram à sua revolta. A Bíblia não apenas descreve a queda de Lúcifer, mas também oferece uma visão profunda de como seu esplendor deu lugar à escuridão. A história da queda de Lúcifer e dos anjos caídos serve como um lembrete solene da perigosidade do orgulho e da ambição desenfreada. É uma advertência contra a tentação de desafiar a autoridade divina e buscar a autoexaltação. Mas também é uma demonstração do poder redentor de Deus, que pode transformar o mal em bem e restaurar a ordem onde houve desordem. Depois da rebelião e queda de Lúcifer, surgem então dois conceitos distintos. Os anjos santos, aqueles que, em meio à tentação e à sedução da rebelião, liderada por Lúcifer, permaneceram leais ao Criador. Por outro lado, os anjos caídos são aqueles que se rebelaram contra Deus sob a liderança de Lúcifer, que se tornou Satanás. Movidos pelo desejo de poder e autonomia, esses anjos escolheram seguir um caminho de desobediência e rebelião contra o Criador. Sua queda os separou da presença divina e os lançou em um estado de oposição a Deus e à sua vontade. Mesmo após derrota na batalha celestial, os anjos caídos continuaram agindo e tentando perpetuar o mal perante os humanos. Por esse motivo, os anjos santos sempre estiveram presentes, às vezes invisíveis aos olhos mortais, mas sempre operando sob a vontade soberana de Deus no combate ao mal. Um exemplo notório dessa batalha entre os anjos santos e os anjos caídos é revelada no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, um homem de fé e comprometimento com Deus, encontra-se em um período de jejum e oração, buscando discernimento sobre as visões e revelações que recebera. É durante esse tempo de busca fervorosa que ele recebe uma visita celestial extraordinária. O anjo Gabriel é enviado por Deus para trazer-lhe uma mensagem. No entanto, a chegada de Gabriel não é uma jornada fácil. Ele revela a Daniel que foi impedido de chegar até ele durante 21 dias, devido à oposição do príncipe do reino da Pérsia. Aqui, o termo príncipe não se refere a um líder humano, mas sim a um poder espiritual maligno que exercia influência sobre a nação da Pérsia naquele tempo. Essa passagem nos oferece uma visão intrigante do conflito espiritual por trás dos eventos históricos.
Gabriel revela a Daniel que precisou da intervenção e ajuda do anjo Miguel, um dos príncipes supremos, para superar a resistência do príncipe da Pérsia e, finalmente, entregar a mensagem de Deus ao profeta. Essa história nos leva a refletir sobre a realidade da batalha espiritual que permeia o mundo invisível ao nosso redor. Demonstra que as forças do mal estão ativamente em oposição aos planos e propósitos de Deus, e que mesmo os mensageiros celestiais enfrentam resistência ao cumprir sua missão. No entanto, também nos revela a vitória final do plano divino sobre as forças do mal. Miguel, como representante do poder de Deus, intervém para garantir que a mensagem de Deus seja entregue e que seus propósitos sejam cumpridos. Portanto, essa história nos desafia a reconhecer a realidade da guerra espiritual e a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, nos lembra que os anjos estão a todo momento desempenhando suas funções, mesmo que às vezes nós não os enxergar ou entender. Uma das primeiras e mais marcantes interações entre os anjos e os patriarcas de Israel ocorreu nos dias de Abraão, o pai da fé. Gênesis 18 relata que enquanto Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, próximo aos carvalhos de Manre, ele teve a visão de 3 homens, que posteriormente foram identificados como anjos. Imediatamente, Abraão correu ao encontro deles e os convidou a descansar e receber hospitalidade sob a sombra dos carvalhos. Este gesto de acolhimento e generosidade por parte de Abraão é emblemático da cultura hospitaleira do Oriente Médio da época e demonstra sua reverência pela presença divina, mesmo sem inicialmente reconhecer a identidade celestial dos visitantes. Durante o encontro, os anjos revelaram a Abraão uma mensagem extraordinária, a promessa do nascimento de seu filho Isaque. Essa promessa não apenas confirmou a fidelidade de Deus às suas promessas anteriores, mas também representou uma virada de jogo na vida de Abraão e de sua descendência. Isaque, o filho prometido, seria o herdeiro das promessas divinas e o início de uma linhagem abençoada que culminaria na formação da nação de Israel. Assim, a visita dos 3 anjos não foi apenas um encontro casual, mas um momento divinamente orquestrado de revelação e providência. Os anjos atuaram como portadores de boas novas, anunciando o cumprimento das promessas de Deus e revelando seus planos para o futuro de Abraão e sua descendência. Este evento não apenas fortaleceu a fé de Abraão, mas também marcou um ponto crucial na jornada do povo de Israel, solidificando a promessa de Deus de abençoar todas as nações por meio da descendência de Abraão. Outro momento emblemático ocorreu na vida de Jacó, o filho de Isaque e neto de Abraão. O relato em Gênesis, capítulo 32, sobre a luta de Jacó com um homem que se revelou ser um anjo de Deus, é uma das passagens mais emblemáticas da narrativa bíblica. Nesse episódio, Jacó estava prestes a se encontrar com seu irmão Esaú, temendo a possibilidade de ser atacado. Antes do encontro, ele enviou sua família e seus bens à frente, enquanto ele permanecia sozinho do lado de fora do acampamento. Foi então que um homem apareceu e começou a lutar com Jacó. A luta continuou durante toda a noite, e Jacó se recusou a desistir, mesmo quando o homem tocou em sua coxa e a deslocou. Jacó, em sua determinação, insistiu em receber uma bênção do homem antes de deixá-lo partir. Nesse ponto crucial da luta, o homem revelou sua verdadeira identidade como um anjo de Deus. Ele abençoou Jacó, mudando seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus, porque Jacó havia lutado tanto com Deus quanto com os homens e prevalecido. Esta luta não foi apenas física, mas espiritual, refletindo a busca ardente de Jacó pela bênção e pela vontade de Deus em sua vida. A luta de Jacó com o anjo é um testemunho poderoso da importância dos encontros com os anjos na história de Israel.
Jacó não apenas lutou por sua própria bênção e segurança, mas também buscou desesperadamente a orientação e a intervenção divina. Sua perseverança e fé diante do anjo refletem a profunda convicção dos patriarcas bíblicos de que o poder e a intervenção de Deus estavam disponíveis para aqueles que o buscavam sinceramente. Além disso, os anjos desempenharam um papel vital na liderança de Moisés e na libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Desde a sarça ardente, onde Moisés recebeu sua comissão divina, até os eventos miraculosos das pragas e da travessia do Mar Vermelho, os anjos estavam presentes, protegendo, orientando e fortalecendo o líder de Israel em sua missão sobrenatural. Suas intervenções divinas foram manifestações tangíveis do cuidado e da fidelidade de Deus para com seu povo escolhido. Tempos depois, quando nos voltamos para o ministério terreno de Jesus, encontramos os anjos desempenhando papéis significativos desde o início até o fim. Sua presença divina permeou os momentos mais sagrados e desafiadores da vida terrena do Filho de Deus, revelando-se como mensageiros celestiais de paz, proteção e conforto. O nascimento de Jesus foi marcado por uma visitação angelical que anunciou a chegada do Salvador ao mundo. Em uma noite estrelada, pastores vigiavam seus rebanhos nos campos de Belém, quando de repente um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. O anjo proclamou a boa nova: "Não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Logo após, uma multidão de anjos juntou-se ao primeiro, louvando a Deus e declarando paz na terra aos homens de boa vontade. Essa cena celestial testemunhou a importância do nascimento de Jesus e destacou o papel dos anjos como mensageiros divinos, comunicando os desígnios de Deus aos homens. Durante o ministério público de Jesus, os anjos continuaram a desempenhar um papel vital, especialmente em momentos de provação e tentação. Após 40 dias de jejum no deserto, Jesus enfrentou Satanás em uma batalha espiritual que testou sua fé e determinação. Mas mesmo nas horas mais sombrias, os anjos estavam lá, prontos para ministrar ao Filho de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 11 relata: "Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram." Essa assistência divina não só sustentou Jesus em seu momento de fraqueza física e espiritual, mas também testemunhou a presença constante dos anjos, ao lado daqueles que são fiéis ao propósito de Deus. Assim, no ministério de Jesus, vemos os anjos como companheiros celestiais, testemunhando e participando dos eventos que moldaram a história da redenção. Sua presença iluminou o nascimento do Salvador e fortaleceu o Cordeiro de Deus em sua jornada terrena. Por outro lado, quando mergulhamos nas profundezas da escatologia bíblica, encontramos os anjos desempenhando um papel crucial nos eventos que antecedem o fim dos tempos e durante o próprio juízo divino. Suas atividades nesse contexto não apenas refletem a soberania de Deus sobre toda a criação, mas também revelam a execução de sua justiça e a proteção de seu povo escolhido. As profecias bíblicas sobre os anjos no contexto escatológico são tanto solenes quanto poderosas. Em Mateus capítulo 13, versículo 39, Jesus ensina sobre o julgamento final, descrevendo os anjos como instrumentos de separação entre o joio e o trigo. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aqui os anjos são retratados como agentes do juízo de Deus, responsáveis por separar os justos dos ímpios no dia da colheita final.
Além disso, o livro do Apocalipse oferece uma visão mais detalhada do papel dos anjos na escatologia. Em Apocalipse 20, versículos 1 a 3, João descreve uma visão da batalha espiritual entre o bem e o mal, na qual um anjo desce do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende Satanás por 1000 anos, lançando-o no abismo e selando-o, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos sejam completados. Essa imagem poderosa simboliza o triunfo final de Deus sobre o mal, e também destaca o papel dos anjos como executores da vontade divina no desenrolar dos eventos escatológicos. Portanto, ao considerarmos as profecias relacionadas aos anjos na escatologia, somos lembrados da soberania de Deus sobre todas as coisas e da certeza de que ele triunfará sobre o mal no final dos tempos. Os anjos, como servos celestiais de Deus, desempenham papéis cruciais no juízo final e na batalha espiritual, assegurando que a justiça divina seja plenamente realizada e que o plano redentor de Deus para a humanidade seja cumprido. Que essas verdades nos inspirem a viver com esperança e confiança, sabendo que o Deus que está no controle é também aquele que nos protege e nos guia até o fim de todas as coisas. Este foi o vídeo de hoje. Espero ter acrescentado bons ensinamentos. Lembre de se inscrever no canal, clicar no like e deixar nos comentários de onde vocês estão assistindo. Abraços e fiquem com Deus.